Fala pessoal, tô aqui para mais uma dica de inglês e hoje a gente vai falar sobre quando começar a assistir séries em inglês, tá? Todo mundo sabe que série, filme, seriado são uma ferramenta extremamente valiosa e que aumenta muito o nível de inglês das pessoas. É muito divertido também chegar no momento em que você consegue estudar com série, mas a gente tem um caminho a trilhar antes de chegar nesse momento, né? Com certeza você já deu uma tentada, né, em assistir e estudar com série, você que está no básico, no intermediário, já tentou assistir uma série em inglês para estudar e viu que é difícil, né? Não é das coisas mais fáceis, realmente estudar com série é difícil. Porque a gente tem um caminho a se trilhar antes, tá bom? E a gente vai falar qual é esse caminho e quando você sabe que está na hora de você começar a estudar com série, que é a melhor parte, que é quando deslancha seu estudo mesmo, e é uma diversão, além de tudo, né? Antes de começar, eu queria que você desse like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder o próximo vídeo, beleza? E vamos lá. Então, é o seguinte, basicamente, você deve, antes de começar a assistir série, você vai precisar ouvir algumas dezenas de textos com áudio. Quem conhece o meu canal, já assistiu o canal e tal, alguns vídeos, sabe que eu recomendo fortemente para todos os níveis de inglês, principalmente para o básico, para o intermediário também, mas para todos os níveis, o estudo de textos com áudio. Por que que você deve escutar mais ou menos 50 textos com áudio antes de começar a estudar com série? Por causa do seguinte, inclusive eu tenho vídeos de como estudar texto com áudio e quantos textos com áudio você deve estudar, que eu falo mais ou menos isso aqui, mas com mais detalhe, tá? Vou deixar no card. Mas são 50. E por quê? É o seguinte, gente, a série, um episódio de uma série é todo em inglês. Basicamente, é o inglês mais difícil que tem. É o nível máximo de dificuldade que a língua tem. E um texto com áudio é uma fração desse inglês. Então, se você entende, assim, voltando para a questão da série, se você entende uma série inteira, se você entendesse, você estaria fluente, tá bom? Porque ali é o inglês total. Quando você pega um texto com áudio, você está pegando uma fração desse inglês todo. Por isso que a gente estuda com texto com áudio. A gente pega essa fração, esse pedacinho do inglês, como cientistas, e analisa, leva aquela amostra para o laboratório e entende ela, entende seu vocabulário, suas estruturas, seus padrões fonéticos e o connected speech e treina em cima disso, né? Por quê? Porque se você domina aquele pedacinho do inglês, naquele pedaço você já é fluente. Mas daí você deve pegar outros pedacinhos do inglês, porque você não consegue ficar fluente fluente total, né? Saber tudo, só com um pedacinho do inglês. Tá bom? Então, se você junta vários pedacinhos, sua compreensão geral de vocabulário aumenta, sua compreensão de estruturas aumenta e sua compreensão de padrões fonéticos aumenta. Porque tudo que você vê num diálogo com áudio ou num texto com áudio vai necessariamente aparecer em uma série, tá bom? Eu vou falar de cada um dos pontos aqui, positivos de um texto com áudio, rapidinho, tá bom? Primeiro, vocabulário. Eu deixei até em branco aqui porque o vocabulário é totalmente infinito. A quantidade de vocabulário que você pode adquirir ouvindo texto com áudio é muito grande, tá? Muito vocabulário e absolutamente todas as palavras vão estar também na série, e se você já for preparado com esse tanto de vocabulário para a série, você vai conseguir chegar. Estruturas. A língua, todas as línguas do mundo, e o inglês está dentro dessas, são feitas de estruturas, tá bom? Estruturas. O nosso cérebro, ele aprende língua por blocos de sentido, de significado. Então aqui eu coloquei algumas estruturas que você pode vir a aprender. Talvez não seja, com certeza não vai ser essas, isso daqui é aleatório, né? Cada pessoa trilha uma jornada e aprende estruturas diferentes, mas certeza que elas vão estar lá na série quando você for assistir. Vou traduzir algumas para vocês. When it comes to, vê se você consegue isso. Se você quiser pausar e tentar entender o que significa when it comes to, pode pausar. Mas vamos lá. When it comes to significa quando se trata de, em inglês. How many times? How many times significa quantas vezes. Estou colocando reticências aqui, né? Para dizer que justamente é uma expressão que sempre o final dela vai mudar, só que a base é a mesma. Então, when it comes to learning a new language, quando se trata de aprender uma nova língua,
Aí o how many times pode ter vários endings aqui, vários finais, né? E doesn't matter também, todas essas aqui podiam ter vários finais diferentes, mas a estrutura é a mesma, tá bom? E doesn't matter significa não importa. Do you significa uma estrutura que a gente usa para perguntar você alguma coisa em inglês, uma pergunta, né? Você sabe falar inglês? Do you speak English? Seria. E uma variação desse do you, a gente pode considerar uma variação do you, does she também, tá bom? Só para citar alguns exemplos. E essas estruturas, esses blocos aqui, eles se repetem na série, tá bom? E a gente chega no terceiro ponto agora, que é o mais forte de todos quando se trata de texto com áudio, que é você aprender os padrões fonéticos que vão estar lá na série. E o connected speech, tá bom? Padrão fonético a gente pode considerar como aquilo que acontece quando você aprende qual é a lógica de pronúncia de algumas palavras. Por exemplo, a própria palavra connected, esse com aqui, ele é falado com can, assim, connected. Apesar de ser o. Isso acontece muito no inglês. As letras, as vogais, elas têm várias possibilidades de pronúncia. No português também. Você lê um E e você pode pronunciar E ou E, né? O meu nome, por exemplo, é Gabriel. É escrito com E. Só que é E que a gente fala, não fala Gabriel. E isso acontece no português, só que em um nível muito mais reduzido. No inglês acontece muito isso. E aí você começa a perceber que tem várias palavrinhas com, que a gente fala can, tá bom? Exemplo, control, né? Aí, ó, connect, a gente tem a palavra construction, que significa construção, construction. Deixa eu ver só mais uma, construction, connection, concern é uma também que isso acontece, concern aqui, concern, assim, meio estranho aqui, mas enfim, concern, tá bom? Concern na verdade é assim, concern, construction, control, connect, tá vendo que todos a gente fala com can, isso é um padrão fonético, tá bom? Padrão fonético, isso acontece e você entende a partir dos textos com áudio e tudo isso se repete na série. Outra coisa que se repete na série é o connected speech, tá bom? Connected speech significa discurso conectado ou fala conectada. É quando a gente tem uma distorção no som original. Peraí, falta um it aqui. Quando a gente tem a distorção no som original de uma palavra, porque ela está conectada com outras palavras. Então aqui a gente tem a palavra it, aqui a gente tem a was. It was okay. Aqui é it was okay. Ok? It was okay. Inclusive essa frase aqui, ela tá lá no primeiro diálogo com áudio que eu tenho no meu canal, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho uma playlist de diálogo com áudio aqui no canal. E nessa playlist tem vários diálogos que eu contratei uma nativa pra gravarem, tá bom? Pra gravar pra mim, pra gente, né? E em breve eu vou fazer um site também com todos esses diálogos, tá bom? Pretendo com esses e mais que eu tenho guardado já, e com mais que eu vou contratar, beleza? Vai ser uma boa coisa. E outros textos com áudio também eu pretendo fazer um site porque todo mundo sempre me pergunta e acho que tá na hora de eu fazer um site também com esse material, com esse conteúdo, já que eu tenho a possibilidade de pedir para uma nativa gravar. Na verdade eu contrato ela, né? Enfim, e aí nesse primeiro diálogo a gente tem essa frase aqui. It was okay, I went to Miami. Que significa foi legal, foi ok. Alguém pergunta pra ela, o que vem antes dessa frase, né? How was your weekend? How was your weekend? Que é, como foi o seu final de semana? E ela responde, it was okay, I went to Miami. Padrões de connected speech, na verdade. Padrões de connected speech, a gente tem o seguinte. A letra T da palavra it, ela não é pronunciada, tá? Você pode ir lá ver a nativa falando, ela fala it was okay, assim que ela fala. A letra S do was, ela acaba sendo pronunciada com som de Z, quando ela se conecta com o ok. E fica assim, ó, essas três aqui ficam assim. It was okay, it was okay, it was okay, tá bom? Lá embaixo a gente tem o seguinte, I went to Miami, que é eu fui para Miami. A letra T do went também é cortada,
e só fica o to, vai ficar assim, I went to Miami, tá bom? Isso é mais um padrão de connected speech. Quando tem a connected speech, né? De novo falando, o connected speech é a distorção do som original da palavra quando ela é dita isoladamente. Quando ela vai ser dita numa frase, ela distorce. Tudo isso aqui que eu tô falando, esse é o connected speech, esses aqui são padrões fonéticos, tá bom? Padrões fonéticos e vários outros, tá? Vários outros padrões. Estrutura, então, isso daqui, né? Padrões fonéticos e connected speech, tem tudo isso no áudio e você vai super preparado lá pra série. Se você treinar com texto com áudio, porque você tem isso. Além disso, estruturas que se repetem na série. Isso daqui são algumas que eu citei, mas são centenas de estruturas que você vai aprender, tá? E vocabulário infinito, tá bom? Pode ser... você vai aprender muito vocabulário. Isso para citar só 3 pontos positivos do texto com áudio. A gente ainda tem entonação e várias outras coisas que você, ao entrar em contato com o texto com áudio, estudar ele do jeito certo, você absorve, tá? Agora, vamos lá. Fez tudo isso, estudou 40 textos com áudio, 45, 50 textos com áudio. Tá na hora agora de você começar a assistir séries em inglês. Só que não é uma coisa tão simétrica. Você vai tentar assistir série, tá? Depois de absorver tudo isso daqui, cada texto com áudio tem tudo isso daqui e mais um pouco de que você vai aprender, tá bom? Vai lá no meu vídeo de texto com áudio, uma aula de meia hora, em que eu... 30 minutinhos, uma mini aula no caso, em que eu falo sobre, detalhadamente, né, sobre como que você vai lidar para você adquirir esse domínio de um texto, tá? Mas, vamos supor que você conseguiu, e aí, ok. Conseguiu, você vai tentar assistir série. E aí, quando você tentar assistir série, você vai fazer o seguinte. Se você coloca uma série com legenda em inglês, tá bom? Com legenda em inglês. Se você entender 50% ou mais de tudo que você está ouvindo, pode ser uma série que você já assistiu em português, não tem problema. Mas a legenda tem que ser em inglês. Se você entender mais de 50%, tá apto a começar a ouvir, assistir, a estudar com série. Se você entender menos, você tem que voltar para os textos e adquirir mais vocabulário, aprender mais estruturas, se acostumar mais com os padrões e com connected speech, tá bom? Ou seja, você vai tentando. Vai lá, chegou em 40 textos? Tenta. Chegou em 45? Tenta de novo, tá? Quando você conseguir acompanhar uma série, quando você assistir uma série e ficar curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios e tal, significa que você já está conseguindo absorver. Tá na hora de você colocar as séries nos seus estudos, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, não esquece de ativar o sino, porque a próxima aula vai ser sobre como estudar com séries. Talvez você já tenha passado por tudo isso daqui que eu falei, e tá na hora de você estudar com série, já. E tem um jeito certo de estudar com série, tem alguns comentários, algumas coisas que eu queria conversar com vocês sobre como estudar com séries, vai ser o tema do próximo vídeo, então ativa o sino para você não perder, tá bom? Espero que tenha gostado, se gostou, se inscreve no canal, comenta aí se tiver alguma dúvida. Até a próxima, tchau!